Olá, seja muito bem-vindo ao canal Movimento Integrado. Eu sou o professor Jean Carlos e aqui irei trazer muitos conteúdos relacionados a movimento e saúde. Espero que você desfrute de cada vídeo. Hoje vamos falar do porquê que o movimento é a melhor forma para construirmos saúde e longevidade. Quando vamos falar em movimento, primeiramente precisamos fazer algumas reflexões contemplando a própria natureza. Ora, se tudo está em movimento, o planeta está em movimento, as nuvens estão em movimento, o sol está em movimento, a natureza está em movimento, se nós não estivermos em movimento, a gente está indo contra a nossa própria natureza. Até dormindo, todas as células do nosso corpo estão em movimento, todo o nosso organismo está em movimento para nos mantermos vivos. Ora, se a gente está sedentário, por exemplo, a gente está indo contra a nossa própria natureza. Então esse é o ponto 1, é entender que tudo é movimento e que a gente precisa de estar em movimento. O ponto 2, e isso é muito importante, é que o movimento ele está sendo retirado da vida do ser humano, principalmente nos últimos 50 anos. Hoje a gente vê o tanto que depois da era industrial, da era tecnológica, o conforto ele foi muito instalado na sociedade. Então hoje, por exemplo, é mais fácil você ir a um mercado ou algum outro lugar, a casa de algum amigo, por exemplo, de moto, de carro, do que você ir fazendo uma caminhada, como por exemplo de 1 km, 1 km e meio, 2 km, Então, quando a gente vai perdendo essa nossa essência, isso pode tornar uma construção de inatividade crônica, Isso acabar levando as pessoas ao sedentarismo. E a gente vê que mais da metade da população brasileira, por exemplo, se encontra no sedentarismo. Então isso é já um ponto a se refletir do que está acontecendo, E o que a gente precisa de fazer? Se o movimento está sendo retirado da vida do ser humano, a gente precisa de nos colocar mais em movimento, Como eu já dei exemplo, então, se você tem que ir a uma distância de 1 km, ou 500 metros, ou 200 metros da sua casa, procure ir fazendo uma caminhada, Se você trabalha num prédio e em vez de subir no elevador, subir numa escada. Se você está em um lugar que tem uma escada rolante, em vez de subir na escada rolante, subir numa escada normal, Isso são alguns exemplos que pode fazer você ter uma vida mais ativa. E isso vai acabar proporcionando qualidades na sua saúde, com certeza, Isso falando de uma maneira bem simples, e de entendimento. Então, se o movimento está sendo retirado da vida do ser humano, cabe a nós movimentar mais, Isso é muito importante. E o ponto 3 é que, dentro dessa ideia de que precisamos movimentar mais, além de criar mais atividades físicas diárias, como eu já dei alguns exemplos, a gente precisa também de se exercitar, Porque o exercício físico ele é importantíssimo e complementa muita coisa na nossa vida, principalmente essa retirada de movimento da vida do ser humano. Então, quando a gente entra e começa a ter propósito dentro de uma prática de exercício, tudo começa a mudar. O que a gente pode pegar como exemplo? Muitas pessoas não aderem às academias tradicionais, ao treinamento de força tradicional. E tem diversos motivos para as pessoas não aderirem a isso. E quando a gente vai fazendo reflexões acerca disso, entendemos que é um treinamento que pode ser muito sistematizado, muito monótono, muito robotizado. E isso não está na essência daquele ser humano. Então, quando a pessoa ela encontra propósito dentro do exercício físico, não aquilo que ela está fazendo por obrigação e sim por prazer, toda a prática dela muda. Ela vai estar constante se ela tem um propósito a conquistar dentro daquele exercício físico. Então, criar estratégias de conquista de exercício físico, como por exemplo, numa barra conquistar uma oitava, você traçar planejamentos de fazer algum movimento que você já queria fazer quando era criança e não conseguiu, isso pode fazer com que você se mantenha constante na prática de exercício físico. Você começar a praticar novamente uma atividade que você gostava lá no passado, isso vai fazer você ser mais ativo e você vai acabar se movimentando mais, com certeza. Então, hoje trouxe três formas, de olhar para um movimento diferente.
A primeira, entender que tudo está em movimento e que precisamos também estar em movimento. A segunda, que o movimento está sendo retirado da vida do ser humano, então cabe a nós movimentarmos mais. E o terceiro é que a gente precisa de encontrar propósito na prática de exercício físico, né? Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E quero pedir aqui que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo e com certeza vai vir muitos mais conteúdos magníficos por aqui. Um forte abraço, tamo junto!